Caminhos para a solução. Solução para urbanização fracassada. Bom, a gente não Brasil. pode falar do problema, pelo menos eu acho que a gente não deveria focar no problema do Pará. Até porque você é um vereador catarinense e a gente está aqui em Santa Catarina hoje. Então a gente tem que entender o problema num contexto completo. Vamos começar pontuando, por exemplo, as favelas que já existem. Como que a gente consegue resolver isso? A gente tem que pegar, por exemplo, voltando naquele assunto da verba, e investir numa assessoria onde a gente vai conseguir regularizar ou então relocar essas pessoas. Aconteceu uma situação no bairro Ulisses Guimarães, onde jogaram milhares de pessoas na rua. Então, assim, esse é o primeiro ponto de tudo. O segundo, essas pessoas que estão à margem da sociedade, a gente pode pegar essas pessoas, por exemplo, e dar um ensino e colocar elas para construírem essas próprias moradias. A gente pode utilizar a verticalização, a gente pode construir coabs e assim fazer um conglomerado de pessoas. A gente consegue recolocar essas pessoas na sociedade, aonde se depender hoje do poder público, elas vão permanecer marginalizadas. Pô, fechou. Como eu já disse aqui inúmeras vezes, eu não acho que o controle migratório ele é a única solução para a gente resolver o problema da favelização. É um recurso público que o poder público vai utilizar para isso. Agora, de fato, tem que existir programas habitacionais, assim como existe em Joinville. Joinville, por exemplo, é uma das únicas cidades que conseguiu reduzir a sua favelização de 2010 a 2022, justamente com programas habitacionais e fazendo monitoramento dessas áreas para que elas não cresçam. Isso que você disse aí, que despejaram as pessoas, é simplesmente isso. É um trabalho de monitoramento da SAMA e da CEPROD para que essas áreas que já são de favelas, elas não aumentem. E isso é feito em todos os países desenvolvidos no mundo e que não é feito em outros lugares do Brasil, e por isso que muitas áreas de favela continuam se expandindo. Agora, tem que ter programas habitacionais? Tem que ter programas habitacionais. Só que, de novo, sabe qual que é o tamanho do custo estimado para a gente zerar o déficit habitacional no Brasil nos próximos 10 anos? É quase 2 trilhões de reais. Não existe essa grana. Não existe essa grana porque a gente está em um momento da economia nacional e internacional completamente pífia. A gente cresce pouco, a gente perde capacidade de investimento. Um outro dado aqui, eu trouxe o dado do investimento em relação ao PIB, que na década de 70 era 6% e baixou para 3% hoje. Só que existe um outro dado que é a formação bruta de capital fixo, que é basicamente o quanto você tem de estradas, de cidades, é o capital, a sua infraestrutura mesmo da sua cidade. Quando você volta para a década de 70, você tinha 22% do PIB de formação bruta de capital fixo. Hoje é 16%. Isso deixa evidente que a nossa capacidade de investimento ela é cada vez menor. Ou seja, a gente tem que fazer programa habitacional, conjuntos habitacionais, tudo isso tem que fazer. O problema é que a gente tem cada vez menos capacidade de investimento para fazer isso. Então eu estou apresentando mais um recurso para o poder público para a gente impedir esse crescimento de favelas. Se a gente ponderar o próprio urbanista que você falou, o Eduard Glazer, ele é um urbanista que ele defende a migração de pessoas. Por quê? Mais pessoas resulta também em mais impostos. Assim como a gente tem mais mão de obra, a gente tem mais pessoa comendo, a gente tem mais pessoa morando, a gente tem mais pessoas se divertindo. Então, a gente pode utilizar dessa mão de obra mais barata, que a gente sabe que é a realidade, a gente não está aqui para falar o politicamente correto, para a gente conseguir converter tudo isso numa sociedade melhor. Sim, mas foi o que eu disse. Isso gera crescimento econômico, gera aumento de impostos. O problema é que isso não dá tempo suficiente para a administração pública avançar com o serviço público, com a construção de UBSs, com a construção de escolas, com a própria infraestrutura urbana da malha rodoviária, por exemplo. Ela não consegue aumentar a tempo suficiente de absorver esse crescimento populacional. Você utilizou o exemplo da favelização tanto de São Paulo quanto de Rio de Janeiro. Então a gente pode utilizar eles como um exemplo do que não fazer. Já parou para pensar por esse lado? Se a falta de política pública habitacional pecou nesses lados, Santa Catarina tem 2 grandes exemplos do que não fazer. Então, ela hoje eu vejo que está aplicando totalmente pelo lado errado. Mas é isso que eu estou falando. Eu estou falando que justamente houve um fluxo migratório muito grande, ou seja, houve um crescimento populacional muito grande e que o setor público desses estados não conseguiu expandir o serviço público a ponto de absorver toda essa população. Você está concordando comigo? Não, na verdade não. Acho que deu meu tempo. Sem monólogo agora, hein? Última vez. Vamos lá. Tá. Eu só vou rebater algumas coisas que você falou que o Brasil é um lixo. O Brasil é a nona maior economia do mundo. Em 2023, o PIB cresceu
9% acima da média mundial, 2,6%. Você sabe disso, né? Somos o primeiro exportador global de soja, café, açúcar e carne bovina. Produzimos comida a cerca de 1 bilhão de pessoas no mundo. Tá? 87% da eletricidade brasileira vem de fontes renováveis, média mundial de 30%, tá? Um dos menores índices de emissão de carbono e tem muitos outros dados. Eu só usei esses dados porque eu acho que a sua fala Brasil é um lixo é muito radical e eu acho que não funciona. Eu acho que eu tenho que ser radical mesmo. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque mesmo você trazendo todos esses dados, eu não preciso nem trazer outros dados para rebater isso. E eu poderia trazer. Agora, eu tenho certeza que o cara que está aí me assistindo em casa, ele vai concordar para mim comigo que o Brasil é um lixo. Por exemplo, Talvez. a gente vive num país que tem mais homicídios do que países que estão em guerra, né? Quando a gente tem 45 mil homicídios todos os anos. Mas que país que você está comparando? Porque o Brasil ele tem um território nacional gigantesco. Sim, mas de uma forma ou de outra. Os índices de homicídio... Não, beleza, então vamos pegar só as regiões. Se a gente for pegar as regiões do Norte e do Nordeste, são as regiões mais inseguras e com as maiores taxas de homicídio. Isso é porque tem uma questão histórica por trás disso, Tem Matheus. questões históricas, tem questões de administração pública, tem várias questões Exatamente. envolvidas e eu não estou negando Inclusive, o nosso tema não é esse, né? Eu só trouxe Mas você esses que trouxe dados. esse tema. Exatamente, porque, como eu disse, a mensagem ela tem que chegar transparente e eficiente para as pessoas. Eu trabalho com comunicação, então eu trouxe esses dados justamente para rebater o que você está falando, Exatamente, como e se eu o acho Brasil que eu fosse um tenho lixo. que ser radical mesmo. O Mas eu Brasil discordo, é um eu lixo e eu acho que o brasileiro que está vendo esse vídeo aí, ele vai concordar comigo que o Brasil é um lixo. Porque Nem todos veja, os brasileiros concordam com você, a gente Matheus. tem que ser radical com um país que tem 45 mil homicídios por ano, a gente tem que ser radical com esse país mesmo. Eu discordo com a sua comunicação violenta. A mudança que o país Acho que a sua precisa, ela comunicação tem que violenta ser não funciona. radical. Ela Tá. tem que ser radical. Eu acho que o caminho para equilibrar a oportunidade de região, de verdade, tem um dado aqui que é muito legal, que é o segundo a IPEA em 2024, cada 1 bilhão investido em infraestrutura no Nordeste gera cerca... Finalizando esse bate-papo agora. Bora. Cara, queria voltar num ponto que você falou que realmente o Brasil não tem dinheiro para trabalhar nesses próximos anos a questão habitacional. Mas a gente vai entrar no ponto da lei de imigração. Só que, cara, já pensou... Falta de dinheiro ou da lei da imigração? Falta de dinheiro e tu tá usando a lei de imigração como um ajuste mais fácil. Você não concorda comigo? Não é um ajuste mais fácil, é um recurso a mais. É um recurso a apenas. mais. E você já parou para pensar quanto dinheiro o Brasil está perdendo com isenção de fiscais de grandes empresas? Muito. Então, de repente, se a gente não unisse... Vamos nos unir e vamos bater nisso? Eu trouxe... Mas eu bato nisso. Então não vale muito mais a pena tu bater nisso do que tu falar... Mas, de novo, a gente está voltando... Porque a gente vai voltar no início de um debate... Mas a gente está voltando para aquilo de antes. Existem vários problemas qual no o nome país. do nosso debate Existem aqui? vários Vamos problemas. olhar aqui. O início do nosso Caminhos para a debate solução, você tá falando? Não estou falando agora. Estou falando do tema da nossa conversa aqui de cima. Você começou falando que a sua fala que Pará é um lixo. Então, tudo que a gente vai conversar em torno de todos esses 7 pontos vão agregar em cima dessa fala. Porque foi a partir dessa fala que aqui eu estou na sua frente, certo? Então, a partir dessa fala, é muito mais fácil a gente ter a consciência de que tem 1000 e outras formas de resolver isso, do que tu pegar e abrir a boca para falar que o Pará é um lixo. Porque a partir do momento que você fala que o Pará é um lixo, eu acredito que você tem consciência que o paraense não é um lixo, você tem consciência Assim que como eu deixei claro na minha fala. tem consciência que o nosso estado é rico e é maravilhoso, e você tem consciência que você queria surfar em cima de um hype para Assim como ganhar eu tenho- mais nome, para ganhar mais seguidor Posso e falar? para na sua próxima campanha para deputado você se eleger. Porque é muito fácil tu pegar uma pauta Olha dessa só, e trabalhar uma campanha em cima. Você viu o hate que existiu? Olha só Não, aqui. tá Isso aqui. entendendo? Essa aqui foi a imagem que saiu de mim, que eu quero proibir nordestistas e nortistas Não. pra cá. Meu amigo. Você acha que isso aqui Eu tô falando do seu é mais hype. positivo ou negativo? Ou seja, eu estou disposto a perder a eleição e inclusive até ser preso se possível. Porque eu não duvido que isso aconteça de alguma forma. Agora, o ponto é, eu preciso jogar isso no debate nacional porque é uma pauta importante. Cara, acho que Ó, não, inclusive, eu tem- acho que a pauta de Posso- isenção de posso impostos terminar? fiscais é mais importante É que isso. importantíssimo e a gente Quantos fala milhões? disso. Vamos falar, a quantos gente milhões estão sendo perdidos? É alguns bilhões. Exatamente. Certo? Agora, eu Com acabei isso de... resolvido, tu acha que não ia ajustar na questão Não, habitacional? acabei de falar. Olha só, na Dilma, o governo Dilma foi o governo que mais deu benefícios fiscais e creditícios para grandes empresas. Chegou a 6% do PIB, tá? Agora, como eu disse aqui para você, para a gente resolver, zerar o déficit habitacional, é quase 2 trilhões. Mesmo que a gente tire hoje todos os benefícios fiscais dos grandes empresários, a gente não resolve o problema do déficit habitacional. 30 segundos, me explica por que a lei de imigração vai funcionar mais do que qualquer lei de habitacional.
lei habitacional? Do que programa habitacional? A lei de imigração funciona Foi mais que o programa habitacional. Eu acabei de dizer. Eu não estou dizendo para a gente ignorar o programa habitacional. A gente tem que fazer, mas a gente tem cada vez menos capacidade de investimento para fazer programas habitacionais. Logo, o que eu estou propondo é mais um recurso para o gestor público então, a tua fala poder desde fazer sempre esse foi um crescimento hype ordenado. em cima de um tema claro para você ganhar visibilidade. Eu acabei de falar. Claro É um que recurso. Matheus, você é um marqueteiro, parabéns. É um recurso Parabéns, você é um habitacional. marqueteiro, irmão. Eu não vou. Parabéns, É um você é um recurso marqueteiro. habitacional. Parabéns. Eu falei. Você vai Eu ganhar justamente muitas campanhas dessa forma. eu justamente utilizei o marketing para a gente jogar esse debate a nível nacional, irmão. E a gente você podia discutir sobre liberou um discurso de ódio, não, porque tem zerou na segunda, eu vou falar em cima de ti. É isso que eu faço com todo mundo. Você faz, meu amigo, eu já vi seus debates. Você liberou um discurso de ódio em cima das pessoas. Você em nenhum momento falou para mim em nenhum momento você falou para mim em que posição você viu as pessoas que, dividiu o país. Quantos paraenses ficaram falando de Santa Catarina e quantos catarinenses ficaram falando de paraense, meu amigo? Esse foi a grande pergunta que eu te falei. Se tu for no Pará, eu te garanto, irmão, em nenhum momento alguém pode ter visto o teu vídeo, mas em nenhum momento alguém vai te xingar. Nós somos um povo acolhedor, nós vamos te abraçar. Se teu filho está passando mal numa UPA, tenho certeza que a enfermeira paraense e o pai paraense vai ter totalmente a consciência de ajudar teu filho. Perfeito. Então, e assim como... Isso que tu tá falando, eu nunca vou aceitar, sabendo de onde eu venho e sabendo da cultura que a gente tem. Então, antes de você falar do Pará, vá no Pará. E se o problema for passagem, irmão, a gente faz uma coleta e paga uma passagem pra ti lá. Olha só, o Nadson, ele é de Belém do Pará. Ele me parabenizou por eu ter trazido esse tema pro debate. Então vai lá falar porque com o olha só, Nadson, deixa eu falar, posso falar? Você não deixa eu falar. Você não deixa eu falar. Diversos belenenses vieram me parabenizar justamente por eu ter essa postura agressiva. Sabe por quê? Porque essa postura agressiva fez justamente com que você esteja agora na minha frente debatendo esse tema. Esse tema me possibilitou falar que os governantes do Pará são incompetentes e vagabundos e corruptos. Me permitiu falar de um tema que, inclusive, a gente nem trouxe aqui, que é um pacto federativo que penaliza estados mais produtivos, e me permitiu falar de um crescimento populacional desordenado. Então vamos fazer o seguinte aqui, ó. Deixa eu terminar. Eu não terminei. Você tá falando que eu não deixo falar. Bem, não, é porque eu sou que nem você, eu não deixo falar mesmo também. Então vamos. Tá ligado? Então vamos aqui, você que tá olhando pra mim nessa câmera, vamos fazer uma coleta, uma vaquinha, pra gente pegar uma grana e ajudar o nosso nosso vereador, a conhecer o Pará, a conhecer a nossa cultura. Cara, se quiser fazer isso, eu faço, viu? E antes de falar que o Pará é um lixo, você conhecer o paraense. Você ir no olho do paraense, lá no Ver o Peso, na Pedra do Peixe, que tem a galera trabalhando, falar que o Pará é um lixo. Quero que você fale ali. Olha só. Não, eu posso ir. Beleza, olha só, eu vou fazer. Olha só, realmente, não precisa fazer nenhuma vaquinha. Eu sou vereador, eu ganho bem. O que eu tô dizendo que eu não tenho... Posso falar? Posso falar? Sim, eu vou falar de novo que eu não tenho dinheiro, porque eu tenho meus gastos, eu tenho gasto... Hoje, só esse mês, foi quase 3 mil reais com um processo que eu tive que pagar, então eu não vou ficar entrando nesses temas, que é a minha vida financeira. Posso falar? Agora, o ponto é, vou dar um jeito, beleza? Vou ir pro Belém do Pará, e aí eu vou mostrar a realidade do Pará pra lá. Olha só... Hã? A gente não gosta de falar do Belém e... Não é do, tá? Tá bom, beleza, eu vou... Beleza, ok. Vamos fazer isso? Perfeito. Então fechou, então não eu vou pra lá. Mão, você também não pegou na minha? Deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva no canal para receber mais vídeos.